Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nessa noite abençoada, direto do Centro Islâmico do Paraná, Mesquite Jardim Botânico, nossa aula semanal com um comentário sobre os 40 hadith. Como foi dito, são ditos do profeta para a vida, Serve tanto para o muçulmano como para o não muçulmano. Serve para o novo muçulmano, para quem já é muçulmano de origem. Hoje nós vamos estudar o hadith número 24 dos 40 hadiths. Hadith número 24 desse daqui. Hadith número 24 desse livro, que é o equivalente ao hadith número 111 desse livro aqui de hadith, o Jardim dos Virtuosos. Tá bom? Como você sabe, claro, você tem sua caderneta. Tem que ter esse aqui você compra lá em qualquer lugar, É só para anotação. Eu tenho meu cadernetinho de anotação, é a minha sequência das aulas. O hadith que nós vamos falar então hoje é o hadith número 24 dos 40 hadith. É um hadith gigantesco no seu conteúdo. Hadith narrado por Abu Dharr al-Ghifari. Esse Abu Dharr al-Ghifari, companheiro do mensageiro de Allah, foi um dos primeiros muçulmanos. Abu Dharr al-Ghifari, da tribo dos Banu Ghifar, narrou que o mensageiro de Deus, sallallahu alaihi wasallam, transmitiu palavras sagradas de seu Senhor, que diziam, para entender, o hadith Qudsi é quando um companheiro do profeta narra, ou o companheiro do profeta transmite aquilo que o mensageiro de Allah disse, e Allah disse. Então nós temos assim, o Alcorão é a palavra literal de Allah e o significado de Allah. Os hadiths proféticos são as palavras do profeta apoiadas na revelação de Allah. E esses hadiths são aqueles ditos, Qudsi, chama-se sagrado, ou santo, que o anjo Gabriel disse para o profeta Muhammad falar. Deus disse para você falar isto. Então o anjo Gabriel trouxe para o profeta Muhammad o Alcorão sagrado, que é a palavra literal de Allah, e o anjo Gabriel trouxe para o profeta Muhammad certas palavras de Deus que não é o Alcorão, que é o hadith Qudsi, nós vamos falar agora. Esse hadith fala o seguinte, que Allah, louvado seja, disse, Allah, o Senhor do Universo, disse o seguinte, ó servos meus, ya ibadi, ó meus servos. Veja como Allah, vou ler todo ele em português e depois vamos analisar um por um. Preste atenção, hadith número então, quem tem jejum virtuosos, é o hadith número 111, quem tem os 40 hadiths é o hadith número 24. Fala o seguinte, ó servos meus, Allah diz no Alcorão, proibi a injustiça a mim mesmo e a declarei proibida para vós e entre vós. Então, não cometam injustiças uns com os outros. Ó servos meus, todos vós estáis desviados, exceto aquele que eu tenha orientado. Assim, peçam a mim a orientação que eu vos orientarei. Ó meus servos, cada um de vós se encontrará faminto, exceto a quem eu vos tiver alimentado. Ó servos meus, peçam o meu alimento que eu vos alimentarei. Ó servos meus, cada um de vós se encontrará despido, nu, exceto a quem eu houver vestido. Assim, pois, implorei para que eu vos vista, eu vos vestirei, vos encobrirei. Ó servos meus, cometeis faltas dias e noites, e eu vos perdoo todos os pecados. Ó servos meus, jamais conseguirão prejudicar-me,
ó servos meus, jamais conseguirão me beneficiar. E ainda que o primeiro e o último de vós, de gênios e humanos, tivessem um coração mais devoto, isso não aumentaria em nada no meu reino. Ó servos meus, ainda que o primeiro dos homens e o último dos homens, dos jinn e os homens, tivessem reunido no coração do homem mais pecador de todos, isto não me prejudicaria em nada. Ó servos meus, ainda se o primeiro e o último de vós, jinn e humanos, se reunissem todos num local e cada um pedisse algo para mim, eu concederia a cada um de vocês o seu pedido. E isto não diminuirá em nada da minha grandeza, muito menos do que uma agulha é mergulhada no mar, o que ficou faltando no mar. Ó meus servos, são as vossas obras que eu computo, e a logo vos compensarei por elas. Aquele que achar o bom, boa recompensa, que diga Alhamdulillah, que louve a Allah. Pois aquele que achou o contrário disto, que não culpe a ninguém, a não ser a si mesmo. Rawah Muslim. Esse hadith fantástico, gente. Vamos ver, parte por parte. Allah usa essa expressão, ó meus servos. Para Deus, para Allah, somos todos os seus servos. Pobre, rico, branco, negro, inteligente, não muito inteligente, sábio, não sábio, trabalhador, não trabalhador. Para Allah somos todos os seus servos. Então quando Allah diz o seguinte, ó meu servo, eu tornei a injustiça proibida para mim. Por quê? Allah não comete injustiça. Fala no Alcorão em vários versículos, o Senhor não comete injustiça. E teu Senhor não é injusto com ninguém. É impossível, não existe isto de Deus cometer injustiça com alguém. Deus não comete injustiça. A injustiça é privar o direito da pessoa que tem direito. Isso é injustiça. Injustiça é se apropriar, agredir, ofender, atacar a pessoa, qualquer ser. Tudo isso, tudo que você imagina de justiça, Deus louvado seja por ser completo e perfeito e justo. Um dos nomes de Deus é Al-Adil, o justo. Deus não comete injustiça. E Allah botou entre os humanos a injustiça algo haram, pecadíssimo. A injustiça, como os teólogos mencionaram, são 3 tipos, ou 3 formas, 3 possibilidades de injustiça. Injustiça em relação a Deus, Allah. Injustiça em relação à pessoa, a si mesma, ela própria. Injustiça em relação aos outros. Como assim injustiça em relação a Deus? É a pessoa lhe atribuir parceiros, semelhantes, sócios, filho, mãe, pai, ou seja, é atribuir a Allah aquilo que é o contrário à sua majestade, magnitude, senhorio e divindade. Atribuir a Allah aquilo que é o contrário do seu senhorio, majestade, grandeza e divindade é injustiça. Allah criou a humanidade, abasteceu eles, formou os céus e a terra, fez tudo isso. E daí vem o ser humano, não reconhece que Deus é o Criador de tudo isto. Não é uma injustiça? Negar a existência de Allah não é injustiça? Botar parceiros com Allah
Não há injustiça. Então, injustiça da pessoa com ela mesma. Quando eu consumo aquilo que é haram para meu corpo, é injustiça, eu estou prejudicando a mim mesmo. Drogas, bebidas, tudo aquilo que é haram é injustiça. A pessoa comete pecados, ninguém viu, ninguém soube, ninguém está nem aí. Isto é injustiça contra ela mesma. No Alcorão Sagrado fala: وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. E quem ultrapassou os limites de Allah cometeu injustiça contra si mesma. Quando a pessoa comete pecado, ela está sendo injusta com quem? Com ela, antes de ser injusta com os outros. E a injustiça em relação aos outros, daí, imagine, fofoca, intriga, mentira, roubar, matar, tudo, enfim, tudo isso é haram. É contra a vontade de Allah, é contra o plano de Allah, é contra o destino de Allah para os humanos. Depois o hadith continuou falando: ó meus servos, todos vocês humanos, sem exceção, estão no caminho da perdição, estão desviados, desorientados, exceto aqueles que eu orientei. Exceto aqueles que eu orientei. Peçam de mim orientação, eu vos orientarei. A princípio, o ser humano, ele nasce sabendo ou não sabendo? O ser humano nasce sabendo o caminho da senda reta ou ele necessita de orientação? A princípio, o ser humano nasce sabendo ou não? O ser humano não nasce sabendo. Allah fala no Corão: e foi ele que tirou do ventre, fez vocês nascerem do ventre de vossas mães, la ta'lamuna shay'an, e vocês não sabiam de nada. Então o ser humano, ele aprende quando lhe é ensinado. Ele se orienta quando é mostrada a orientação para ele. A princípio, então, todo ser humano, ele está desviado. Todo ser humano não está encaminhado. Todo ser humano é ignorante. Todo ser humano está na perdição. A não ser, exceto quem Deus ensinou, orientou e encaminhou. Peçam a orientação de Allah. Deus fala no Corão. Aqui no Corão, nos hadiths, Deus diz: peçam a minha orientação, eu vos orientarei. Só sabemos porque nos foi ensinado. Nesta passagem vem a humildade que toda pessoa deve ter. Só somos o que somos, sim, tivemos esforço. Nós só somos o que somos, chegamos onde chegamos, de entendimento, de compreensão, de orientação, de fé, porque alguém nos orientou. A orientação são dois tipos. A orientação de mostrar o caminho e a orientação de ser tocado o coração e ser orientado por Deus, pelo seu coração, e seguir a senda reta. Terceira parte do hadith: ó meus servos, todos vós, sem exceção, estão famintos, são famintos. O que significa isso? São necessitados. Somos necessitados e precisamos. Todos vós, ó humanos, são famintos, exceto quem eu alimentei. Alimentai-me, procurai meu alimento, que eu vos alimentarei. Quer dizer, ó humanos, todos vós são pobres, coitado, necessitados, pobres. Peçam para Allah o alimento, peçam para Allah que vos sustente, peçam para Allah vos abastecer, mas pedir de verdade, no fundo do coração, mostrando para Allah que você é seu servo, Ele é teu Senhor. Não falar: ó Allah, me abasteça, me proteja, se o Senhor quiser, se não quiser não precisa. Não.
Isso é o contrário do Islã. A não ser quem Allah alimentou. Estamos saciados, estamos em paz, estamos saudáveis. Não foi por nosso esforço pessoal somente, não foi porque minha família é tal, meu pai é o fulano, sua mãe é ciclana, você é o filho dele ou do outro, não. Allah nos alimentou. Quarta parte do hadith. Ó meus servos, todos vós são despidos, nus, a não ser quem eu encobrir, a não ser aquele que eu vestir. Peçam que eu vos vista, vos encubra, eu vos encobrirei. Esse parte do hadith é tão importante, ou seja, todo ser humano é pecador, gente. Todo mundo tem a sua ficha de erros, falhas, injustiças, ingratidão, haram. Todo mundo tem isto. Imagina se tudo que nós fizéssemos e fizemos de errado no passado, amanhã quando a gente acordasse, Allah mostraria para todo mundo, como dizem, se os pecados tivessem cheiro, ninguém se aproximaria um dos outros. Quem é que encobre? Allah. Peça para Allah encobrir suas falhas. Peça para Allah encobrir sua vergonha. Peça, apesar de tudo, diga, oh Allah, eu errei, eu me condeno, não me humilhe na frente de ninguém, ya Allah. Terceira parte do hadith, quinta. Ó meus servos, vocês pecam noite e dia. Vocês cometem pecados de noite e de dia. E Deus diz, e eu perdoo todos os pecados. Peçam o meu perdão, eu vos perdoarei. Todo dia, toda noite, cometemos falhas em relação a Allah, falhas em relação a nós mesmos, falhas em relação aos outros, em relação aos pais, em relação aos filhos, em relação ao companheiro, à companheira, em relação aos amigos, aos responsáveis, aos mais jovens, aos mais velhos, todo dia. Quem é que pode perdoar a não ser Allah? Peçam meu perdão, eu vos perdoarei, Allah fala. Pedir perdão a Allah de verdade. O profeta alaihi salatu wassalam dizia, Anni astaghfirullah, e eu peço perdão de Allah 70 vezes por dia. O profeta de Allah dizia isto. Depois da oração, você acaba a oração, fala o quê? Astaghfirullah, peço perdão de Allah. Astaghfirullah 2 vezes, peço perdão de Allah. 3 vezes, astaghfirullah. Pedir o perdão de Allah é demonstrar, falar para Deus, ó Allah, eu reconheço a minha falha e o meu erro. Eu reconheço que ninguém perdoa os pecados a não ser tu. Eu sou teu servo, me perdoe, Allah. Outra parte do hadith fala o seguinte, ó meus servos, vocês não conseguem, não atingirão o meu prejuízo e nem conseguirão me beneficiar. Allah fala isto. Nós não prejudicamos Allah. No Alcorão fala, se vocês humanos e todos que estão na terra juntos negassem, fossem ingratos com Allah, isto não diminuiria em nada na grandeza e majestade de Allah. O pecado não o prejudica. A rebeldia nem chega a Allah. O ateísmo, a idolatria, o kufr, a incredulidade, a takzib, desmentir Allah, a ofensa a Allah, isto não prejudica Allah. Prejudica os próprios humanos. Fazer o bem,
agradecer a Allah, louvar a Ele, ler ao Corão, ser puro, religioso, não aumenta nada em Allah. Você está fazendo benefício para si mesmo. Se desobedecer a Deus, o prejuízo volta para você. Se obedecer a Deus, o benefício volta para você. Allah não deve favor para ninguém. Não depende de ninguém. Vai depender de ti. Sério, vai depender de mim. Sério que tem alguém que acha que Deus criou os céus e a terra e tudo que está entre eles é o Senhor do Universo e o soberano do dia do juízo final? É sério que alguém acha: eu não vou mais seguir o Islã, Allah vai diminuir a religião de Deus? Faz favor. Ou alguém acha que Allah mandou o profeta Muhammad, os companheiros, os sahaba, o Corão, os sábios, o Islã 1400 anos. Eu entrei no Islã, eu levantei o Islã. Você levantou a si mesmo. Eu vou rezar, vou fazer sujud, botar a testa no chão, o benefício vem para mim. Allah não precisa de ti, nem de você. Allah não precisa de ninguém. Outra parte do hadith: ó meus servos, se os primeiros e o último homem de vós fossem reunidos num homem, como fosse um coração mais puro, ou seja, se todas as pessoas do universo fossem as pessoas mais puras, sérias, religiosas, santas, você acha que isso aumentaria em algo de Allah? Não aumentaria em nada no seu senhorio, divindade, majestade e grandeza. Allahu al-Ghani, Allah rico, não precisa de nada e de ninguém, gente. Allah não precisa de mim nem de você. Nós rezamos porque acreditamos em Allah. Nós precisamos da oração. É nós que precisamos do jejum. É nós que precisamos fazer dawa. É nós que precisamos se afastar do pecado. Se somos puros, bons, é porque Allah nos orientou. Tem pessoas que põem assim: mas fulano, que pena, fulano não segue, fulano não prega, fulano faz aquilo, fulano não segue o Islã direito. Gente, essa pessoa está prejudicando a si mesma. E outras pessoas que dizem: mas fulano é tão bonzinho, então. Gente, aquela pessoa está beneficiando a si mesma, ela não precisa de nada de ninguém. Allah é o Senhor e nós somos seus servos. Fala sério. Você acha que se todo mundo, que todo o planeta Terra virar muçulmano, for religioso, você acha que isto aumentaria a grandeza de Allah? Deus seria mais do que Deus ainda? La ilaha illallah. Então pensamos coisa errada de Deus. Fala sério, você acha que se todas as pessoas negassem, desmentissem, ofendessem a Allah, isso diminuiria algo de Allah? La ilaha illallah. Então você não conhece Allah. Xingam o Islã, xingam o profeta Muhammad, xingam Allah. Isso nos fere. Mas nos prejudica. Prejudica eles mesmos. Vamos terminar o hadith? Ó meus servos, se todos os vossos humanos e jinn, do começo ao fim, toda a humanidade, estou falando de Adão até o último homem, não é com toda a humanidade no planeta Terra, 7 bilhões de pessoas, não é hoje. Todos os humanos que passaram pela face da Terra e vão passar ainda pela face da Terra, que nasceram e já morreram, que vão nascer e vão morrer, todos se reunissem e cada um pedisse para Deus, para Allah, algo diferente do outro, numa língua diferente da outra, e em silêncio. Imagina a situação: toda a humanidade, todos os seres humanos que passaram pela Terra, que nasceram e morreram, e todos os seres humanos que vão surgir na Terra, que vão nascer e morrer, todos, cada um, pedisse uma coisa diferente para Deus, e numa língua diferente para Deus, e em silêncio. Allah sabe a voz e conhece a voz e o pedido de cada um. E atende cada um no que ele pedir e sonhar. E isto não diminui nada na grandeza, divindade, senhorio e majestade de Allah. Allahu Akbar.
Peça para Allah. Dua, Ya Rabb, ó Senhor. Ó Senhor. Mas peça com verdade. De coração. Peça de coração. Porque Allah, o Senhor do Universo, nada é impossível para Ele. E depois Allah diz, ó meus servos, são as vossas ações que eu as contabilizo. São as vossas ações que eu anoto. São as vossas ações que eu registro. O que quer dizer isto? Não é tua beleza, não é tua altura, não é tua largura, não é tua cor da pele, não é o quanto eu sei e sei, não é o quanto eu falo, não é o quanto eu tenho no bolso, não é a minha identidade, meu RG, meu passaporte, não é meu título eleitor, não é meu... Não. É as ações. Porque o hadith que o profeta de Deus disse, no Jardim dos Virtuosos, também está esse hadith, que Allah não olha, gente, Deus não olha para a vossa aparência, e nem para o físico, e nem para a cor da taquia, e nem se a roupa está branca ou azul ou verde, e nem para a largura da barba ou finura, e nem para a cor do hijab, nem quanto sraka, nem se você sabe falar, pronunciar árabe bem ou não, nem se você já visitou toda a parte do mundo. Allah olha para vossos corações e vossa ação. Quando o muçulmano, quando a pessoa compreender isto, botar isso no seu interior, vai dar um alívio para ele. Daí ele começa a seguir o Islã de fato. Ó meus servos, são vossas ações que eu estou registrando. Thumma wafikum iyaha. Então, eu vou devolver para vocês. Tudo que nós fazemos e deixamos de fazer, vamos encontrar o resultado na frente de Deus. Daí fala o seguinte: Faman wajada khayran falyahmadillah. Depois do julgamento, prestação de contas, quem encontrar depois de tudo isto o que é bom, que é o paraíso, que diga alhamdulillah. E quem encontrar o contrário disto, que não lamente a não ser por si mesmo. Esse hadith é um hadith fantástico, narrado por Abu Dharr, está no Sahih Muslim, em Muslim Ahmed. Quem narrou o hadith foi um homem chamado Sa'id ibn Abdulaziz. Esse Sa'id ibn Abdulaziz, quando falava esse hadith, se ajoelhava e disse: eu escutei Rabi'a ibn Yazid, quando falava esse hadith, se ajoelhava, que relatou que Abu Idris al-Khawlani disse, quando falava esse hadith, se ajoelhava. E Abu Idris disse: Abu Dharr al-Ghifari, quando falou esse hadith para mim, chegou a se ajoelhar para falar para mim. Hadith grandioso. Cada frase merece uma aula, um sermão. Projeto de vida do muçulmano é entender, conhecer, botar para dentro do coração esse hadith, praticar e divulgar esse hadith. Alhamdulillah, até o próximo encontro, no próximo sábado, inshallah, para complementar os hadiths do profeta. Estamos já na fase final e vamos para outra série. Até a próxima. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.